Irmão, eu quero que você vá ao livro A Carta de Paulo, Filipenses, Epístola de Paulo aos Filipenses. Paulo escreveu a um grupo que, numa cidade chamada Filipos, se não me falha a memória. É, Filipos mesmo. Então, capítulo 1, a partir do verso 12, Paulo está escrevendo para esse povo, e ele diz em Filipenses 1:12: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm, antes, contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, esteja sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém, irmãos. Irmãos, Paulo, quando está escrevendo isso aqui, parece até que ele está na cadeia. São tantos episódios em que Paulo escreve de dentro da cadeia, que às vezes eu me confundo, mas parece que esse aqui é um desses também, que ele está lá dentro da cadeia e escreve para os irmãos dessa cidade de Filipos, os chamados filipenses. E o que nós queremos atentar, né? Paulo diz assim, olha, quero cientificar-vos, as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Ou seja, porque outras versões bíblicas são mais esclarecidas, a King James e a linguagem de hoje dão um entendimento melhor. O que Paulo está dizendo? Antes contribuído para o meu progresso, para o progresso do Evangelho. Essa expressão dele, o antes que ele usa, é porque tinha pessoas querendo denegrir Paulo pelo fato dele ter sido preso. Tinha pessoas que estavam considerando ele, chamando ele de quê? De marginal, de fora da lei, salafrário, canalha, sem vergonha, qualquer coisa assim, porque ele havia sido preso. Mas é muito engraçado que eu vejo, né? Jesus foi preso, mas os discípulos de Jesus, os que se dizem, porque não são, os que se dizem discípulos de Jesus, nunca chamaram Jesus de marginal. Ele foi preso, foi esculachado, foi escorraçado, foi pisado, foi humilhado,
mas ninguém disse, está vendo? Porque era Jesus. Quando servos de Jesus passam pela mesma coisa que Jesus, bem feito, canalha, sem vergonha, marginal, foi preso, é porque deve mesmo. Ora, mas como diz a Escritura? A um servo cabe ser igual ao seu Senhor. Ora, se ele foi humilhado, se ele foi massacrado, se ele foi morto, o que eu tenho que esperar do mundo? Humilhação, massacre e morte. Do meu Deus, não. Do meu Deus, né? A Escritura diz, Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas quando Deus disser, é chegada a minha hora, eu não sei como vou partir. Se vai ser na ponta da espada, na ponta de uma corda, enterrado de cabeça para baixo, empurrado da muralha, eu não sei, também não interessa. Interessa que eu possa dizer que nem Paulo, eu combati o bom combate, completei a missão e guardei a fé. Agora, Paulo está dizendo assim, não, isso aí que estão falando de mim, antes, o que me aconteceu contribuiu para o progresso do Evangelho. Ele diz assim, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e dos demais. Ou seja, aqui que ele estava dizendo, olha, todo mundo aqui dentro, todos os guardas, todas as autoridades secundárias, que não têm o poder de determinar a prisão e a cadeia, mas todos esses ficaram sabendo, todos os funcionários, eles ficaram sabendo o motivo da minha prisão, que foi a pregação de Cristo Jesus. Então Paulo diz assim, isso é muito lucrativo, isso foi maravilhoso, é como se ele quisesse dizer assim, eles pensaram que iam me denigrir, foi um efeito colateral, porque aqui todo mundo ficou ciente de que eu fui preso exclusivamente por pregar Cristo Jesus. Diferente do que os irmãos estão dizendo aí fora, tá, Filipenses? Eles dizem que não, que eu fui preso porque sou um marginal. Mas aqui dentro, os ímpios sabem que eu fui preso porque sou santo. Entende? Por que Jesus foi preso? Porque era santo. E quem é santo para Deus tem que ser marginal para o mundo, mas não deveria ser marginal para os seus irmãos, para os cristãos. Todos nós temos a missão de sermos condenados nos tribunais dos homens. Temos esta missão. Amém, irmão? Como eu fui condenado. O processo a gente empurra. Processo besta com um advogado, uma mixaria, a gente empurra, vai empurrando o processo. Quem está preocupado, né? Quem está muito preocupado com o processo religioso? Hoje isso ainda está um místico, vai chegar um tempo, nós estamos caminhando para lá, que isso vai dar morte em praça pública. Mas ainda não chegou essa hora. Esse talvez não seja o meu tempo, mas vai ser o tempo de muita gente que está aqui. E o que os irmãos faziam com Paulo? Está vendo? Um forasteiro. Tem até um pregador uma vez que estava pregando e brincando. O apóstolo Paulo não entraria nas nossas igrejas. Aí todo mundo pensou que o apóstolo Paulo não iria querer entrar nas igrejas, o que talvez seja até uma realidade. Mas ele falou assim, não, vou explicar. Os pastores de hoje não deixariam Paulo entrar na igreja? Se dissesse, pastor, tem um irmão aí abençoado que quer dar um testemunho. É mesmo? Qual é o testemunho dele? Ele foi preso, chicoteado, apedrejado, arrastado como morto, usou grilhões, usou cadeias, foi chicoteado a perder a conta. Recebeu não sei quantas chibatadas, 40 chibatadas menos uma, ou seja, 39 chibatadas. O homem foi arrastado, sofreu um naufrágio, a víbora mordeu a mão dele, ele sobreviveu, o cara é duro na queda. Os pastores diriam, o quê? Isso? Não, um cara desse aqui dentro não, vai escandalizar o meu povo. O pregador falando isso aonde?
um homem de fora que estava pregando dentro de uma igreja. E esse chicote, aquela igreja não aprendeu. Era para eles. Porque eles certamente não deixariam Paulo entrar para dar o seu testemunho. Na verdade, que eles não deixariam nem Jesus entrar para dar o seu testemunho. Amém, irmão? Não deixaria. Hoje Jesus não daria testemunho nas igrejas da Barra, onde os artistas estão lá engomadinhos, com seu carrão importado lá no estacionamento da igreja, querendo ouvir uma boa palavra, porque é a igreja da família. Eu estou criando os meus filhos num bom ambiente familiar, na igreja. A igreja é o melhor lugar para criar filhos, mas não para serem retardados em busca da vida. Filhos criados, na verdade, eles caminham em busca da morte. Então, imagina Jesus querendo dar um testemunho numa igreja daquelas, mármore, vidro fumê, aqueles prédios imensos lá da Barra. Ele não entraria de jeito nenhum. Ninguém deixaria ele entrar. Primeiro que Jesus não se veste de terno e gravata. Só aí ele já estava barrado na porta. O diácono chegaria para Jesus: ei, o que tu quer aqui? Espera aí, vai entrando não, o que tu quer aqui? Não, eu vim dar um testemunho aí. Não, aqui não. Qual é o teu testemunho? Não, que eu fui chicoteado, usei coroa de espinho. Não, o povo aqui não quer ouvir isso, não. Tinha nessa época de Paulo a mesma coisa. E Paulo diz, tem gente pregando de boa mente e tem gente pregando por porfia, tem gente pregando por interesses pessoais. Aí ele continua assim, ó. Verso 13, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Ele está dizendo, quando souberam que eu fui preso, a maioria dos irmãos criou mais coragem, criou mais ousadia, começaram a falar como antes não falava. Ou seja, a prisão de Paulo levou alguns a nem querer ouvir o nome dele. Quem não quis mais nem ouvir o nome de Paulo? Os fracos, os que pensavam que conheciam o Evangelho, os que pensavam que sabiam o que era cristianismo. Mas ele está dizendo, tem um grupo aí, esse é a maioria, ele diz assim, para aquela época, esses estão com muito mais ousadia. Estou ouvindo aqui na cadeia que eles estão por aí arrebentando, ninguém detém eles. Esses eram os fortes, esses eram aqueles que realmente entenderam o que é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo não é um chamado a um grupinho social integrado na sociedade. Não, nós não estamos aqui para isso. O nosso alvo é cadeia, algema, prisão e morte. Esse é o alvo da igreja. Se não tiver esse alvo, vai se perder, vai se desviar. Você tem que ansiar entregar sua vida no altar de maneira que o mal venha sobre ti. O mal que não é mal, porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Eu fico admirado às vezes, parece que alguns irmãos, eles passam por dentro das igrejas, irmãos aí afora no mundo, eles passam por dentro das igrejas como retardados, palhaços, sei lá o quê, parece que nunca leram nada, nunca conheceram nada, nunca ouviram nada, nunca assistiram um documentário, acessam a internet, sei lá para ver o quê, besteira, nunca assistiram um documentário sobre Jesus, sobre os discípulos de Jesus, nunca souberam o que foi Coliseu, não conhecem as arenas, não sabem o que era o alimento dos tigres e leões lá daquele tempo, não sabem nada, não conhecem nada. Quando vê uma situação, começam a criticar. Irmão, nós vamos incendiar o Brasil.
Nós vamos incendiar o mundo. E Jesus não precisa, para tacar fogo, ele não precisa de uma multidão. Com um, ele incendeia o que ele quiser. Paulo, nas suas viagens, tacava fogo nas cidades por onde passava. Filipe desceu lá em Cesareia e ele sozinho levou aquela cidade a fazer a maior fogueira de todos os tempos, queimando livros de idolatria, livros de bruxaria e feitiçaria. Ele sozinho. Se Jesus não tiver uma multidão, ele é a multidão. E ele faz a obra. A visão é que tem que estar correta. Nós estamos aqui há anos estudando. Tem coisas armazenadas lá na internet o suficiente para se transformar o mundo. E muitas pessoas ainda estão marcando o passo. Não, que eu estou buscando estar firme. De vez em quando eu tenho uma queda. Presta bem atenção, quem de vez em quando tem uma queda já está reprovado. Não tem mais tempo para queda. Nós estamos anunciando que Jesus volta aí no máximo até 2070 e ainda tem gente subindo e descendo. Paulo disse que tem que ser firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Não tem mais tempo para... Quem sobe e desce e pensa que está dentro da igreja, não está dentro da igreja, irmão, está dentro de um templo. Mas a igreja não se vê por esse templo. A igreja é um mover do Espírito. E o mover do Espírito é firmeza, é santidade, é ousadia, é conhecimento. Sem conhecimento, tudo é ilusão. Então tem gente que nunca leu o livro, tem gente que hoje eu vejo, puxa, internet, que maravilha. Você coloca documentário sobre Jesus, caramba, tem dias de documentário para você assistir se você quiser. Assiste de manhã até a madrugada e ainda tem mais para assistir. Tudo que é tipo de documentário, coisas fantásticas, o seu conhecimento vai lá em cima, a sua fé ultrapassa todas as camadas da atmosfera e chega ao trono de Deus. Mas tem gente que não está nem aí, nem lê um livro. Tem gente que está aqui dentro da igreja e nunca leu nenhum livro. Para não ser muito radical, vamos dizer assim, tem gente que está dentro da igreja e nunca leu nem a Bíblia. Para não ser muito radical. Então, irmão, se você não conseguir entender o objetivo de Deus com a sua vida, que não é você estar num palácio rodeado de ouro e prata, seus filhos formados nas faculdades, o evangelho não é para isso. Evangelho não é para, pelo menos não que eu prego, não que eu vivo, não que eu conheço. Se alguém tem entendido errado, puxa, eu tenho que pedir desculpa, eu que preguei errado, porque não é esse. Ele diz: as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Estimulados por quê? Pelas minhas algemas. O que estimula a pregação, então, não são flores, são espinhos. Quais são os grandes testemunhos que nós temos? De pessoas que colheram flores ou que passaram pelo massacre? O que é que nos inspira? O cara que tem ouro e prata ou aquele que um dia já deixou o couro na estrada? O que é que nos inspira, irmão? O que nos inspira são os irmãos da arena, são aqueles que sofreram, que perderam tudo, que foram humilhados, que pagaram preço e que Jesus fez que nem Jó, fez com Jó, depois lhe restituiu. Mas quem sempre viveu numa boa, esse não tem nenhum testemunho para contar. Não nos inspira a vida desses. Que inspiração teríamos num Cristo que sempre viveu lá na glória e nunca fez nada por nada, nunca trabalhou com nada, nunca pagou preço de nada, nasceu na glória, morreu entre aspas, né? Nasceu na glória e morreu na glória. Que inspiração tem esse Cristo? Nenhuma. Mas o Cristo que veio padecer, sofreu, permaneceu firme no projeto de Deus, esse nos inspira.
E assim é o testemunho nosso. Se você, irmão, não tiver uma estrada, entre aspas, negra para contar, a obra na sua vida nunca se realizará. Você tem que ter um vale onde você encarou Golias, viu a sombra da morte, mas saiu vencedor. Aqui ele diz ainda: estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, só um detalhe, né, irmão? Quem se inspira em algema não busca o ouro e a prata. Quem se inspira nos sacrifícios dos apóstolos, no preço que eles pagaram, jamais estarão participando das correntes da prosperidade. Você vê como o mundo tem as suas ilusões dentro das igrejas de Satanás rotuladas de evangélicas? Eles usam uma filosofia de botar pessoas para dar testemunhos de conquistas e jamais verão no seu meio valentes. Mas eles não querem ver valentes, eles só querem ver ladrões iguais a eles, pessoas enganadas para suprir-lhes o grande mercenarismo. Quem se inspira na cruz de Cristo não está em busca do ouro e da prata. Aquela cruz não traduz ouro e prata. Cruz é sinônimo de quê? Sofrimento. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Cruz é sinônimo de sofrimento. O símbolo do cristianismo é sofrimento. Tem o peixe lá, mas o peixe não é tão grande quanto a cruz. O peixe não inspira tanto quanto a cruz. Amém, meu irmão? Ninguém vive fazendo canção para os peixinhos. As canções são feitas por causa da cruz. Ó terrível cruz, sobre teu lenho a profecia hoje se cumprirá. Sangue de um homem inocente hoje te manchará. E o carpinteiro que te fez sobre ti morrerá. Amém, meu irmão? Ninguém canta os peixes, a gente canta é a cruz. O que é a inspiração do cristianismo? É a cruz, é a coroa. Não se canta os espinhos? Nós cantamos os espinhos. O verdadeiro evangelho é esse, irmão, de inspiração nas lutas, nas dores e nos sofrimentos. Esse é o verdadeiro evangelho. Né? É uma boa pergunta. O momento é de uma boa pergunta. O que buscais? Né? O que cada um de nós busca diante desse evangelho? Paulo está mostrando, olha, as minhas cadeias inspirou aí gente que está arrebentando. Enquanto por aí nós vemos um bando de gente retardada. Estou no propósito. Está no propósito de quê, irmão? Estou na campanha da fogueira santa para a prosperidade. E eles acham que vão prosperar. A gente não acha nenhum que tenha prosperado, nenhum, no meio dessa massa. Um bando de mentirosos. Diz ainda, no verso 15, alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Eles queriam aumentar o sacrifício de Paulo. Irmãos que, ele diz aqui, pregando insinceramente, a intenção deles, que envolviam lá os irmãos, que tinham acesso, a intenção deles era além do que Paulo já estava, vamos dizer, sofrendo, pagando ali na cadeia, eles queriam aumentar ainda mais esse sacrifício de Paulo. Tem um episódio
que Paulo escreve aos irmãos, não sei se é aqui em Filipenses, que ele diz assim: olha, eles têm inveja das minhas cadeias, eles têm inveja das minhas prisões, eles têm inveja dos meus açoites. Por que tem inveja? Porque no fundo eles reconhecem que quem é açoitado, quem é preso, quem é difamado, quem é caluniado, é também verdadeiro. E Paulo é muito claro, eles têm inveja, Timóteo, eles têm inveja da minha cadeia. Vocês de Tessalônica, olha, aquele povo, eles têm inveja das minhas cadeias. Eles reconhecem que quem conquista a cadeia está acima. O evangelho, irmão, tanta gente fala, né? O evangelho de Paulo é o evangelho da igreja. Tá bom, então vai em busca das cadeias que ele deixou de exemplo. Diz assim, verso 18: todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Ou seja, o que Paulo entende aqui? O que eu entendo que Paulo teria entendido? A figura dele, a obra dele, tinha gente falando bem e pregando ousadamente. E tinha gente querendo usar a figura de Paulo, denegrir, mas também estavam pregando o evangelho, só que querendo denegrir Paulo. Então ele diz assim: eu vou sempre me regozijar, porque mesmo eles querendo falar mal de mim, eles estão acabando pregando Cristo. Verso 19: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela minha vida, quer pela hora da minha morte. Então, quer dizer, qual o objetivo de Paulo? Não tem nenhum objetivo exceto um: que Cristo Jesus seja engrandecido. Aí ele diz assim no verso 21: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. As outras versões bíblicas, elas exemplificam dizendo assim: olha, tem gente que está pregando com sinceridade, tem gente que está pregando de boa mente, mas ele diz assim, também tem gente que está pregando por interesse pessoal. Interesse pessoal. O que é o interesse pessoal? O que mais nós vemos hoje no Brasil, né? Só pedindo dinheiro, dinheiro, dinheiro. Por quê? Para que tanto dinheiro? Pessoas que têm programas de televisão, são donos de canais. Por que essas pessoas pedem tanto dinheiro? Porque eles têm um interesse pessoal. Quando se identifica, irmão, que o interesse é pessoal numa obra, Deus não está nela. Isso é uma fórmula a mais óbvia, a mais lógica de todos os tempos. Interesse pessoal entrou na questão, Jesus não está nem aí. Jesus só está na obra cujo interesse é a glorificação do nome dele. Como Paulo diz assim, o que importa, eu me regozijo, porque o que importa é que Cristo Jesus seja engrandecido, e depois ele diz assim, olha, quer pela vida, quer pela morte. Pela minha, né? Pela minha vida ou pelo dia da minha morte. O que importa é que ele seja engrandecido. Então, irmão, a nossa lição nesse pedacinho de texto é a seguinte: o que é o evangelho real? É aquele que te promete conquista e bem-estar? Ou o evangelho real é aquele que te promete aflições,
angústias, lutas, batalhas. Porque Jesus disse: no mundo sereis prósperos. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, por mais que sejam grandes as suas aflições, a graça dele te capacitará a passar por todos os vales da sombra da morte, por todas as fornalhas, por todas as covas. E como Jesus deixou o exemplo, né? Ele disse: o servo cabe ser igual ao seu senhor. Ele deixou um exemplo que eu acho muito tremendo. Quando vinham contra Jesus querendo encerrar a sua história, a Escritura diz assim: não lançaram mão dele. Por quê? Porque não era chegada a sua hora. Não o mataram. Por quê? Porque não era chegada a sua hora. E ele se ausentou do meio deles. Por quê? Porque não era chegada a sua hora. Não era chegada a hora de quem? De quem está no banco, descansando, quem está na sombra, água fresca, quem está na rede com suco de laranja? Não era chegada a hora de alguém que está trabalhando e ainda não cumpriu a sua missão. Quantos estão por aí morrendo nas fatalidades? De vez em quando tem um ônibus de crente. Há uns anos atrás, um ônibus dos batistas. Foram para o retiro espiritual, o ônibus caiu na ribanceira, morreu todo mundo. Agora, recentemente, um retiro dos presbiterianos. Foram para o retiro espiritual. Esses passeiozinhos medíocres que eles têm, ridículos, não tem nada de espiritual. Se eles não são espirituais dentro da igreja, vai ser espiritual lá nos retiros, nos sítios. Aí foi, o ônibus virou, morreu todo mundo também. Ah, chegou a hora deles? Não, também não era chegada a hora deles. Só que eles morreram. Por quê? Porque não estavam fazendo a obra do Senhor. Quando você está na obra do Senhor, meu irmão, você não vai passar, não vai morrer nem um segundo antes da hora que Deus determinar. Paulo disse: já é chegada a minha hora. Eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Pedro disse: eu já estou sendo oferecido por aspersão e o tempo da minha partida é chegado. Como é que foi a palavra de Pedro? O Senhor Jesus já me revelou que brevemente vou deixar este tabernáculo. Então, quando vieram para matar ele, opa! Quando pegaram Pedro para crucificá-lo, ele já sabia que aquela era a hora dele. Ele pensou: o que eu posso fazer para ainda nesses últimos instantes glorificar mais o meu Senhor? Aí o Espírito Santo olhou para ele e disse: tu ainda quer glorificar mais? Tu ainda quer? Ele disse: eu quero. Então diz para eles: crucifica-me de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. E isso vai atravessar toda a história da cristandade. Lá no final do milênio e lá na glória, essa frase será lembrada. Então, irmão, o que é um evangelho verdadeiro? É o evangelho das conquistas ou das renúncias? Jesus veio ao mundo porque veio conquistar ou veio ao mundo porque renunciou? As almas que Jesus conquistou, é fruto de conquista ou é fruto de renúncia? O trono que Jesus herdou, e quando ele diz: todo o poder me é dado nos céus e na terra, isso é fruto de conquista ou é fruto de renúncia? As conquistas de Jesus são frutos da sua renúncia. Isto é evangelho, renúncia. Quer conquistar? Renuncie. É dando, é renunciando que se conquista. Esse é o evangelho verdadeiro. Então, meu irmão, acaba com aquela oração: Senhor, me dá a graça para conquistar, para ser próspero. Não, Senhor, me dá a graça para entender o que eu preciso renunciar. O profeta messiânico,
entendeu bem isso quando Deus disse assim para ele: tira a roupa. Ele tirou a parte de cima. Tira tudo. Senhor, tira tudo. Ficou nu. Agora atravessa essa cidade pregando. Sem nada. Renúncia total. Não tinha nada. Nem as vestes. É o profeta messiânico que fez isso, Isaías. Por quê? Porque ele está ali exemplificando o que Cristo Jesus viria a fazer. Despir-se da sua glória. Ficar sem nada. Tomar um corpo carnal. Jesus ficou sem nada. Ou você acha que tem comparação em trocar as vestes que ele tem na glória com aquela roupinha feita de linho que as mulheres deram para ele? Jesus estava nesse mundo completamente nu. E ele dizia: Pai, glorifica-me junto a ti, com aquela glória que tínhamos antes que o mundo existisse. E quando ele dizia isso, uma voz soava: já o tenho glorificado, e ainda o glorificarei mais. Então, irmão, atente para a sua vida, para o que vai dentro de você. O que tu buscas? O que você busca? Eu preguei aqui esses dias sobre os pastorezinhos ridículos, retardados. Isso para mim é retardado. Um homem de Bíblia na mão não pode ter certas atitudes nem certos pensamentos, senão ele é retardado. É maluco, neurótico. Mandar filho para o exterior, porque no exterior se conquista um melhor diploma. Eu nunca vi ninguém conquistar melhor diploma do que quando entra no seu quarto, fecha a porta e fala com o pai. Nunca vi melhor diploma do que esse, irmão. Se tiver um médico do meu lado para falar de medicina e o meu Deus quiser que eu debata com ele, ele vai sair com grandes lições. Porque ele jamais explicará como se forma um espírito no ventre de uma mulher. Ele jamais conseguirá entender corpo, alma e espírito. A ciência não tem capacidade para explicar isso. Então, o que você busca? Qual evangelho? O da conquista ou o da renúncia? É dando que se recebe. Dar é renunciar. Receber é conquistar. Se é dando que se recebe, é renunciando que se conquista. Paulo diz assim: olha, se eu tivesse, ainda que eu entregasse todos os meus bens aos pobres, entregasse o meu corpo para ser cremado, mas se eu não tivesse amor, nada adiantaria. Por quê? Ter bens pode ser sinônimo de conquistas, mas ter amor é sinônimo de renúncia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que renunciou seu Filho amado. Então, irmão, nós precisamos, isso já foi falado alguns anos atrás, nós precisamos ter uma atitude radical e parar de procurar o que conquistar, que negócio fazer, que tipo de transação, aonde eu posso me dar bem. Todas essas coisas os gentios pagãos procuram. Eu tenho que começar a buscar o altar de Deus para dizer assim: Deus, o que eu preciso renunciar para que eu te veja face a face? O que eu preciso abandonar para que eu veja aquilo que Moisés não conseguiu ver? Pai, irmão, eu conheci um homem doido que alguns anos atrás fez essa oração. Deus, me mostra o que eu tenho que abandonar, me mostra o que eu tenho que renunciar, e eu te juro pela minha vida que eu ando nu para contemplar a tua glória. Esse homem se chamava Tupirani. E eu vi a glória do Senhor e continuo vendo. Eu tenho promessas, e quem tem promessa não morre jamais.
Então, essa é a primeira parte dos nossos pensamentos. Quer conquistar? Renuncie primeiro, porque é dando que se recebe. Bom, o que acontece, irmão? A pergunta que não quer calar. Desde o começo do Evangelho, os planos de Deus mudaram? Nós temos aí registradas dispensações e subdispensações. Mas o objetivo central de Deus mudou? O que Deus quer das nossas vidas? O que Ele quer é que nós testemunhemos, né? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Isso parou hoje? Muita gente pode pensar, parou, porque nós estamos no tempo da restauração. Nós paramos de pregar o Evangelho? Não paramos de pregar o Evangelho. Estamos pregando o Evangelho para quem? Para os crentes que não estão vivendo o Evangelho. Se tivessem vivendo o Evangelho, não teríamos políticos dentro da igreja. Eles não estão vivendo o Evangelho. Se estivessem vivendo o Evangelho, não estariam fazendo a campanha da prosperidade, né? Pastores não estariam enganando com um mercenarismo descarado, iludindo pessoas, colocando gente para dar falsos testemunhos. Entrou uma jovem da Universal em contato comigo, ex-Universal, né? Me contou algo que eu fiquei chocado. Falou que eles tinham uma obrigação de levar pessoas e apresentar lá na catedral, e tinha que tirar foto com essa pessoa, o visitante, né? Tinha que tirar foto e enviar num relatório para uma pessoa lá que tinha a missão de cuidar das noivas, as mulheres que eram noivas ou esposa dos pastores, coisa assim. Então ela tinha que tirar foto, provar que levou alguém na igreja para constar no relatório lá. Isso é evangelho, né, irmão? Isso é evangelho? Isso não é evangelho? Universal é uma igreja evangélica? Não é uma igreja evangélica. Então, quando alguém diz, não, eu estou indo na igreja. Você está indo na igreja? Qual igreja? Eu estou indo na Universal, estou indo na Mundial, estou indo na Deus e Amor. Não, peraí, por que você está indo lá? Qual o seu objetivo? É ficar rico? É prosperidade? Ou você está indo lá porque você quer Deus, o Deus do Evangelho? Se a pessoa disser, não, eu quero Deus, o que nós vamos apresentar para essa pessoa? O Evangelho. Não acabou o tempo da pregação do Evangelho, só que o foco, ou o que se sobressalta hoje dentro desse Evangelho, são alguns pontos que antes não era necessário mencionar. Mas o Evangelho continua sendo o mesmo. Jesus deixou o Evangelho completo. Naquilo que foi necessário ele usar certas expressões, ele usou. João Batista usou a expressão raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir frutos dignos de arrependimento. Jesus chegou para os escribas, os fariseus, e disse, vocês são hipócritas, vocês como o mosquito engolem o camelo, percorre a terra e confunde aí, vocês dizem que a oferta é mais importante do que o altar, e Jesus desce a lenha. Mas Jesus, quantas vezes Jesus falou sobre isso? Uma vez. Porque foi necessário diante do cenário que ele estava. Agora, o Evangelho, tudo que hoje nós falamos já está dentro do Evangelho. Só que as pessoas, como isso não foi enfatizado em uma era anterior, porque não tinha necessidade, hoje, como tem necessidade, nós falamos e as pessoas ficaram acomodadas nas eras anteriores, elas não aceitam, elas recriminam, discriminam. Jesus falou das autoridades?
Pelo menos eu entendo que sim. Como ele se dirigiu a Herodes, vai lá e diz àquela raposa: o quê? Chamar Herodes de raposa? Que desprezo é esse? Se ele tivesse diante de Herodes e dissesse sua raposa, o que Herodes faria? Arranca a cabeça dele. Não faria? Faria, se ele tivesse diante de Herodes. Qualquer homem que dissesse isso para Herodes: tu é uma raposa. Herodes dizia: arranca a cabeça desse cara agora. Não é isso? Então, só que a humanidade veio pregando contra as autoridades, veio falando que as autoridades são raposas, que são ladrões. Não, Jesus deixou uma palavrinha lá. Como o cenário não era necessário, ele se ocupou em outras coisas. Agora, você vai chegar diante desses juízes tão ilustremente corruptos que nós temos, essa vergonha mundial, e você vai chegar para ele e vai dizer assim: eu trago uma mensagem de Deus para vocês. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Será que é essa a mensagem que o Espírito Santo vai dar para essa classe de juízes? Ou será que ele vai ressuscitar João Batista e dizer: raça de víboras, filhos do diabo, servos de Satanás? O que ele revelar é o que tem que ser, né? Muita gente acha muito mais bonito as bem-aventuranças, mas no Evangelho não interessa o que é bonito nem o que é feio, interessa o que Deus manda fazer. Então, irmão, a pergunta, né? Houve mudança nos objetivos de Deus? Não, ele continua chicoteando, ele continua exercendo misericórdia. Aliás, que recebi até alguns contatos, né, depois de falar que Deus estaria dando uma nova chance, de pessoas que, a gente já sabia isso com antecedência, que pessoas iam criticar a nossa festa, iam criticar a nossa alegria. O irmão André, está aí não, né? Irmão André Rodrigo, o cabeção. Irmão André Rodrigo, ele estava no trabalho dele, e ele falou que, assistindo ao vivo, né, a transmissão, ele ficou doido para vir aqui. Ele falou que levou R$400 para o trabalho, para pagar um cara para tirar o plantão dele, que ele queria estar aqui, e ninguém aceitou tirar o plantão dele, de forma que todo mundo se opôs. Aí ele conta que lá, vendo a alegria do pessoal aqui assistindo o vídeo, sabe o que ele viu? Um monte de anjo dançando no nosso meio, feliz da vida, alegre, sorrindo, dançando junto com a gente. Foi o que ele viu. Então, essa festa gloriosa que Deus já tinha, e 2 semanas anteriores Deus já estava mostrando coisas e falando que ia ter gente que ia se dar mal, que ia reclamar, e o Espírito Santo me falou: o povo tem que aprender a seguir liderança. O critério é o seguinte: se a liderança morre, morre todo mundo. Se a liderança vive, vive todo mundo. Esse é o critério. Esse é o critério, irmão. Não adianta fugir, não. É esse o critério. Porque quem não é líder tem que ser liderado. Não adianta. É ponto final. Então, Deus mostrou isso. E Deus não exerceu misericórdia? Exerceu, falou que trará um novo mover, não sei se será exatamente uma festa ou o que será, e vai dar chance às pessoas de dessa vez não criticar e dobrar os joelhos e se enquadrar. Então, é assim, então as coisas são repetitivas. A misericórdia, o juízo, a compaixão, o julgamento, tudo está lá na ponta do cajado de Deus, da espada de Deus, né? Então é tudo assim, não tem nada novo debaixo desse céu. Hoje nós continuamos a pregar o Evangelho, só que com uma firmeza estarrecedora. Eu digo, na minha igreja não pisa político. Outro dia um jovem perguntou assim: mas você despreza as outras igrejas? Eu falei assim: desprezo todas. Mas você acha que não tem mais igreja verdadeira? Eu falei assim: só conheço uma.
Qual? A minha. Mas como assim? Só a minha. Aí ele falou, por quê? Eu falei, porque todas as igrejas têm político. E o meu Jesus me disse, aonde entra político, ele sai. Não, mas não é bem assim. Peraí, na tua tem político? Não, tem, né? Todas têm. Eu falei, por isso que eu estou dizendo, só a minha é verdadeira. Só a minha igreja é verdadeira. Só eu sou verdadeiro. Os outros são todos falsos, todos iludidos, todos enganados. Porque igreja de verdade, político não entra. Então, irmão, essas pessoas ouvem essa verdade, recebem essa mensagem que está no Evangelho, essa radicalidade extrema, porque tem que ser extrema, porque Jesus falou que edificaria o seu reino contra as portas do inferno, é uma coisa extrema, não tem penumbra, não tem junção nenhuma, é o limite de um, termina e começa ali o limite do outro, não tem nada em comum. A igreja e o mundo não tem nada em comum. Jesus falou, Pai, eu os comprei do mundo, eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. É uma coisa extrema. Quando nós levamos essa mensagem, as pessoas não estão prontas para recebê-la, mas é a mensagem. E quem ouvir, muito que bem. Quem não ouvir, vai lembrar muito de mim quem não ouvir. Vai lembrar muito que aquele louco tinha razão. Bom, houve mudança nos objetivos de Deus? Não. Mas Jesus quer hoje que alguém morra? Jesus quer que alguém morra hoje? O que você acha? O que foi dito no Apocalipse? Senhor, até quando não julgas? Espera aí, até que se complete o número dos vossos conservos, que de igual modo também morrerão pela causa do Evangelho. Jesus está esperando gente morrer, mas é isso que as igrejas veem por aí? Não veem isso. As pessoas estão entrando na igreja para viver, para serem abençoados. Em que sentido? Conquistar, não ter medo do amanhã, ter a mesa farta, a geladeira cheia, a conta bancária abarrotada. As pessoas estão entrando na igreja para isso, mas isso não é evangelho. Isto é consequência do evangelho. Ter a prosperidade, não ter falta de nada, emprestar a todo mundo e de ninguém tomar emprestado, isso não é evangelho, isso é consequência do evangelho, isso não é o objetivo. O objetivo é o evangelho. Essas coisas que Jesus falou para os seus discípulos, não atentem para isso, não se preocupem com isto, não busquem isso. Por que ele falou para não buscar isso? Porque não é evangelho. Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Reino de Deus e justiça, isso é evangelho. Então riqueza não é evangelho, riqueza é consequência do evangelho. O objetivo de Deus hoje ainda é que os mártires debaixo do altar se completem, ainda não está completo. Temos pessoas morrendo hoje pelo evangelho. Na China todo dia morrem. Na Coreia dezenas estão morrendo todo dia. Na Rússia parece agora que saiu uma lei, proibido a Bíblia. Quem for encontrado com uma Bíblia, não sei o que vai acontecer, se vai ser morto, se vai ser preso, que tipo de punição eles darão. Ou seja, é o tempo que nós estamos prevendo que vai chegar, o tempo em que nós finalmente poderemos morrer pela verdade. Tá? Então, irmão, não houve mudança, os objetivos continuam os mesmos e padecer pelo Evangelho é igualar-se ao Senhor da causa, que é Cristo Jesus o Senhor. Ele disse que a um servo cabe ser igual ao seu Senhor. Tem só mais um detalhe aqui. Quando Paulo diz assim, lá no verso 22, entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que devo escolher. Ora, de um a outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor.
mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E, convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Paulo está dizendo, para mim é melhor partir, mas eu estou entendendo que eu ainda vou permanecer. Ou seja, ele viu que existiu o risco dele ser morto na prisão. Mas ele diz assim, não, eu estou entendendo também que eu vou permanecer, ainda vou estar aí convosco, vocês vão se alegrar com a minha presença. Irmão, muita gente diz assim, Paulo, o apóstolo dos gentios. Não, eu entendo que tudo que diz a Escritura, hoje, Paulo se tornou apóstolo dos gentios, Tiago, porque todas as coisas cooperam para o nosso ensinamento. Naquela época em que eles estavam vivos, eles tinham um ministério entre gentios, ministério entre judeus. Hoje, esse negócio acabou. Hoje, o ministério deles abrange o mundo inteiro e todo aquele que lê a Escritura é edificado. Agora, Paulo realmente foi um homem que, quando o Senhor Jesus o chamou, o que o Senhor Jesus disse para Ananias? Porque Ananias disse assim, Senhor, este homem é terrível. Ele invade as casas, ele mata os teus santos. O que o Senhor disse para ele? Vai, Ananias, não temas, porque este é para mim um vaso escolhido. E eu lhe mostrarei. Ele mostrarei o quê? O quanto deve padecer pelo meu nome. O chamado de Paulo foi para ficar rico ou foi para padecer pelo nome do Senhor? Então, irmão, tente entender para que Jesus te chamou, para que você não fique buscando o que Ele nunca vai te dar. Tem gente que se ilude. Vou buscar em Deus, porque Deus vai mudar a minha história, Deus vai me fazer enriquecer, e quando eu enriquecer, eu vou passar com o meu carrão na frente de todo mundo que me humilhou. Irmão, Jesus não está preocupado em te exaltar porque alguém te humilhou. Isso aí não faz parte do Evangelho. Mas Paulo, quando foi chamado, Jesus falou assim, eu lhe mostrarei o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Olha a história de Paulo. Uma história de horror. Quem quer um ministério igual aquele? Mas temos que ter maturidade. Na hora do sorriso, vamos sorrir. Na hora de chorar, vamos chorar. Na hora de sofrer, vamos sofrer. Seja feita a vontade do Senhor, assim na terra como no céu. Paulo foi chamado para sofrer. E Pedro foi chamado para conquistar. Ele não quis nem se envolver com dinheiro. Pedro, olha as viúvas aqui, e os gregos e não sei quem, tem que repartir isso aí. Tem que ver o negócio do dinheiro, a partilha, alimento. Eu não quero saber disso não. Cuida vocês do dinheiro, eu vou cuidar da palavra. Elegem homens aí, escolha entre vocês aí, é problema de vocês. Quem roubar, roubou. Quem não roubar, não roubou. Mas eu não quero nem saber, eu vou cuidar da palavra. Então, irmão, Paulo foi chamado para o quê? Para padecer pelo nome de Jesus. Mas ele sofria, ele ficava gemendo nos cantos? Ou o que você vê aqui, ele está alegre? Tem gente pregando ousadamente, sabe por quê? Porque eu estou padecendo. Não é o que ele está dizendo? As minhas cadeias, o meu padecimento, despertou a igreja do Cristo. Eles estão falando ousadamente. Por quê? Porque eu estou preso, porque eu estou carregando grilhões, eu estou sendo chicoteado. Então eles estão despertando, estão falando com toda a ousadia.